but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que casa cheia. Glória a Deus, que bênção ter vocês aqui. Nós temos visitantes nessa noite? Faz um sinalzinho com a sua mão se você é visitante. Tem aquela princesa ali, tem mais alguém? Já é de casa? Seja muito bem-vinda, querida. Mais alguém? Não? Os demais são de casa? Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia. Em João 6. A gente vai ler muito hoje, tá? Bastante, viu, Léo? Viu, amado mestre? Glória a Deus. Antes, pode fechar os seus olhos um pouquinho? Pai, nós estamos aqui em primeiro lugar porque o Senhor nos chamou e porque nós te amamos. Pai, nós queremos crescer no conhecimento de quem você é. Ilumina, Senhor, a nossa mente nessa noite, para que a gente possa aprender através da sua palavra. Cala, Senhor, as vozes da nossa alma. Aquieta, Senhor, o nosso coração. Nos faz, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Nos submeta, Senhor, ao Seu senhorio. Que a nossa mente esteja totalmente sujeita, submissa ao Seu Santo Espírito. Que o Senhor toque nos nossos corações enquanto a Sua palavra é pregada. Que aqueles, Senhor, que estão aqui, mas estão distantes, se acheguem a Ti. Que aqueles que estão perto se tornem cada vez mais um. Para que o mundo saiba que o Senhor é Rei. Que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de pregar a Sua palavra. Que privilégio, Senhor. Eu não mereço, mas eu te agradeço pela Sua bondade. Porque por causa de Jesus nós estamos aqui. Por conta do sacrifício dele nós estamos aqui. Nós queremos honrar o Seu santo nome nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, abra a sua Bíblia em João 6. A partir do 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali,
todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pôde lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostra-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram o maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creem em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos aqueles que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos dar uma pausa por aqui. Vamos destrinchar o texto aos pouquinhos. Semana passada eu não estive aqui, mas eu participei do culto através das mídias sociais. Louvado seja Deus por isso. E enquanto eu ouvia a mensagem que foi pregada pelo apóstolo, teve algumas mensagens que mexeram muito, algumas frases que mexeram muito no meu coração. Nós ouvimos semana passada que havia 2 reinos, o reino de Saul, o reino de Davi, que o Senhor nos tirou do reino de Saul para nos colocar em lugares altos. Davi era um homem que buscava a presença, que buscava o pão da presença, que buscava os lugares altos, a presença do Senhor, o pão que sacia a fome. Isso mexeu muito com o meu coração, e aí eu fiquei meditando a semana toda nessa passagem de João. Aonde o Senhor nos colocou. O Senhor nos chamou para lugares altos, aonde o meu irmão é o quê? Rei. Quem é o nosso irmão? Cristo, Jesus. E aí o AP falou mais uma coisa através do Espírito Santo: deem de comer. Deem de comer. E isso ficou martelando no meu coração, martelando no meu coração. E o Senhor falou assim comigo: como que vocês vão dar o que comer se vocês não comem de mim?
antes de vocês darem de comer, vocês precisam comer de mim. E é sobre isso que nós vamos continuar falando. Sabe, essa passagem, o que estava acontecendo aqui, é que esse povo, essa multidão, tinha acabado de vir da multiplicação dos pães e dos peixes. Mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, participaram desse milagre, onde o Senhor transformou 5 pães em muitos pães, 2 peixinhos em muitos peixes, e deu de comer todo aquele povo. Todo aquele povo se alimentou, todo aquele povo ficou saciado. E aí, depois disso, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos para que eles pegassem o barco e fossem para outro lado do rio, mas Jesus ficou. Jesus não foi com eles. Jesus foi se encontrar com eles depois. Como? Andando sobre o mar. Então foi depois de tudo isso aqui, que eu acabei de falar, da multiplicação dos pães e dos peixes, e de Jesus andando sobre o mar, que isso aconteceu. Esse mesmo povo que comeu desses pães e desses peixes, era esse povo aqui, que estava procurando Jesus. Eles estavam procurando alguma coisa. Eu gostaria que vocês colocassem o pop-up para mim. Em busca do pão. Eles estavam buscando algo. Eles estavam buscando alguma coisa. Mas será que o que eles estavam buscando era de fato o que eles deveriam buscar? Então, Jesus, sábio como é, inteligente como é, Deus como é, viu que essa multidão estava em busca do pão. Então, eles estavam muito interessados de saber: ora, Jesus, onde você estava, Jesus? Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui, mestre? Mas Jesus bem sabia o que estava no coração deles. Jesus sondou o coração deles. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Vocês não querem estar comigo. Vocês querem o que eu posso oferecer. Vocês querem o que eu posso alimentar vocês. Vocês querem que eu realize os sonhos de vocês. Mas vocês não querem a mim. Sabe, não é todo mundo que vai atrás de Jesus que quer Jesus, de fato. Quantas vezes eu já não cheguei aqui porque eu estava triste com alguma coisa? A minha motivação era: Senhor, eu vou porque o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai me dar um sinal. Mas a minha motivação não era estar com o Senhor. Não era ouvir o Senhor. Não era me relacionar com Ele. Era o desejo por algo que Ele poderia fazer. Era o cardápio posto. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. E aí Jesus fala: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar.
porque o Pai colocou um selo de aprovação em mim. Vocês estão buscando coisas transitórias, coisas que perecem, coisas que apodrecem, coisas que se acabam. Enquanto vocês deveriam estar buscando por mim, pela presença, pelo pão, o verdadeiro pão. E nós estamos em busca de que pão? Eu estou em busca de qual pão? Mas eles continuam. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? E fazer? E fazer? Não se trata de fazer. Não se trata de fazer. Não se trata da gente fazer alguma coisa. Ele já fez tudo por nós. Se trata de entender que nós fazemos porque Ele é o pão que nos alimenta. E aí sim, depois de alimentados, nós damos o pão. E não é o pão que a gente compra na padaria. Não é o pão maravilhoso, caseiro que a gente faz. É o pão vivo que desceu dos céus. Nós queremos pão, nós queremos fazer alguma coisa, Senhor. Deixa a gente fazer. Aí Jesus diz para eles: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Se nós precisamos fazer uma grande obra, é essa. Crer naquele que o enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Ora, qual sinal mais? Quantos sinais nós vamos precisar para entender que Jesus é o pão? Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães para mais de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Multiplicar peixes. Eles tinham acabado de ver esse sinal. Faz mais um sinal aí, Jesus. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não pega a caixinha de promessas e fala: Senhor, dá um sinal aí. Que sinal mais a gente quer? Qual sinal mais Ele precisa fazer? A obra que Ele deseja é que a gente creia nele. Que a gente reconheça Ele. Que a gente coma dele. O que é que o Senhor pode fazer agora, Jesus? A gente esquece das coisas maravilhosas que o Senhor fez. E Ele não precisava fazer. Mas Ele nos ama tanto que Ele faz. Para nos atrair a Ele. Porque o amor dele é tão avassalador que Ele olha para a gente. São tão pequeninos. Eu vou dar um sinal para eles. Mas chega a hora que a gente precisa parar de pedir pão e comer o pão da vida. Chega uma hora que a gente precisa parar de pedir sinais e ser o sinal de Deus. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. Jesus, a gente sabe do que a gente está falando. Moisés deu o pão no deserto para os nossos antepassados.
Eles estavam querendo ensinar Jesus. E Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É o meu Pai. É o meu Pai que dá o verdadeiro pão. O pão de Deus, que é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Vocês estão buscando o pão errado. O pão que vocês precisam comer sou eu. Aquele pão no deserto era só uma representação de mim, de quem eu sou. E aí eles falam: Senhor, então nos dê desse pão todos os dias, disseram eles. Nos alimente todos os dias. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim. Jesus olha para aquela multidão, assim como olha para nós hoje, e fala: vocês não creram em mim. Embora me tenham visto, vocês viram tudo o que eu fiz. Vocês participaram, mas vocês não creram. Toda hora eu preciso dar um sinal. A todo tempo eu preciso saciar a sua fome física. O seu sonho de ontem, o seu sonho de hoje, o seu sonho de amanhã. Se eu não te dou, você acha que eu não existo? Se eu não dou um sinal, você logo pensa: será que Deus existe? Será que tudo que eu vivi foi de Deus? Ou só eu penso isso? Porque às vezes a gente se pega assim, incrédulo. Será? Contudo, Jesus ainda explica para eles: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Jamais. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer. Jesus não vai perder um sequer. Nenhum. Ainda que esse um se desvie, ele será achado. Ele será encontrado. Se você foi dado pelo Pai ao Senhor Jesus, Ele não vai perder você de vista. Ele não vai te perder de vista. Ele não vai perder um sequer. Digo mais: eu os ressuscitarei naquele grande dia. Todos aqueles que o Pai me deu, que o Pai me der, eu os ressuscitarei naquele dia. Vocês têm certeza que vocês querem pão? É isso que vocês querem? É um carro que você quer? É uma casa? E quando Jesus te der, o que você vai fazer? Porque quantos de nós
quantas vezes nós recebemos um pão da mão do Senhor e nós falamos, obrigado, Jesus. Até o meu próximo pedido. Até o meu próximo pedido, Jesus. Agora eu já estou satisfeito. Eu já tenho aquilo que eu consegui. Eu já recebi o meu filho. Eu já estou trabalhando. Eu já paguei aquela dívida. Valeu, Jesus. E aí o nosso calo aperta. E aí a gente volta. Jesus, você pode fazer mais um sinal? Me dá de comer, Jesus. Como que a gente vai alimentar se a gente só quer o pão material? Como que a gente vai saciar a fome se a gente está o tempo inteiro com fome? E não é fome de Jesus. É fome das coisas que Ele pode me oferecer. É fome das coisas que Ele pode me dar. Porque agora eu tenho um excelente trabalho. Eu não preciso mais de Jesus. Valeu, Jesus. Porque a gente quer o que Ele tem nas mãos. Quantos de nós não chegam aqui depois da adoração? Depois da oferta? Sabe por que nós fazemos isso? Porque a gente só quer receber, a gente não quer dar nada. Porque na hora que a gente está aqui na adoração, é nós que estamos dando ao Senhor. Sou eu e você que estamos dando a devida adoração a Ele. Não porque Ele precise, porque Ele não precisa. Mas Ele sabe que nós precisamos disso. Para reconhecer, para ver quem Ele é. Para discernir quem é Deus. Mas a gente, não. A hora do louvor não é uma hora necessária. Só são músicas que são tocadas, eu ouço no meu rádio. Não, vamos passar a hora da oferta, porque eu quero pão. Porque eu preciso de pão. Me dá de comer, Senhor, me dá de comer. Eu tenho fome. A gente está sempre olhando para o nosso umbiguinho, para as nossas necessidades, para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu necessito. Mas será que a gente para perguntar, Jesus, o que o Senhor quer de mim hoje? Quanto tempo faz que a gente não acorda e fala, Jesus, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Tem alguém, Senhor, que está precisando de um tênis? Tem alguém, Senhor, que está precisando de uma cesta básica? Não. Mas se a gente estiver precisando, a gente é pronto para falar, Senhor, eu preciso de um tênis. Senhor, eu preciso de uma cesta básica. Senhor, eu preciso de um trabalho. Porque é sempre vem a mim. Eu preciso, eu necessito, eu quero. Olha para mim, Jesus, olha para mim, Jesus, faz um sinal. E enquanto isso, a gente morre de inanição por não comer dele. Por não se alimentar dele. Por não ficar ali com ele, sem pedir nada. A gente não consegue orar sem pedir nada. Vocês já repararam? A gente sempre está pedindo. Sempre está pedindo. Pois é a vontade do meu Pai, é que todo aquele que olhar para o Filho, olhe para o Filho, meu irmão. Faça o seu melhor. Se o seu melhor é chegar na hora da palavra, você está precisando melhorar, meu irmão. Se o seu melhor é vir uma vez por mês, meu irmão, você está precisando melhorar. Porque
Porque não se trata de vir. Se trata de estar nele. Se trata de comer dele. Se trata de ouvir ele. Mas aí, vamos continuar? Vamos continuar lendo? Mas aí, sabe o que aconteceu? Os judeus ficaram bravos. Os judeus ficaram muito bravos com Jesus quando ele disse essas coisas. 41, versículo 41. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer desci dos céus? O seu povo o rejeitou. O seu povo o criticou. O seu povo ficou bravo. Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Parem. Por que vocês estão me criticando? Eu sei que aqueles a quem Deus enviou, Deus os ensina. Sabe quem é que te ensina? Não é o mestre Fábio. Não é o mestre Léo. Não é o presbitério. Ainda que a gente faça isso. Mas sabe quem tem que te ensinar primeiro? Você sabe? Deus. A gente só vem corroborar. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele nos ensina. Quantas vezes a gente já não fez alguma coisa que na mesma hora você sente, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Quantos aqui já passaram por isso? Não foi seu sexto sentido, meu irmão. Foi Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Então todo aquele que ouve o Pai. Como é que a gente ouve o Pai? Se alimentando do Filho. Porque o Filho é o caminho até o Pai. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto. Mas sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Olha. Mas era o pão que descia dos céus. Mas não era eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Vocês estão em busca de qual pão? Essa é uma pergunta para eles e essa é uma pergunta para nós. Essa é uma pergunta para mim. Eu estou com fome de quê? Eu estou com sede de quê?
Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Porque eles achavam que de fato eles tinham que comer a carne de Jesus. Eles achavam que eles tinham que arrancar um pedaço de Jesus e comer. Pegar o seu sangue de fato e comer. Mas sabe o que Coríntios diz? 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe por que eles não estavam discernindo o que Jesus estava falando? Porque eles estavam discernindo pela carne, não pelo Espírito. Por isso que muitas vezes a gente vem aqui, recebe o alimento e não entende. Porque a gente vem na carne e não no Espírito. Porque a gente quer ouvir Jesus segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que a gente quer, segundo aquilo que a gente necessita. Mas quem sabe o que a gente precisa é Deus. Quem sabe de fato o que eu e você precisamos aprender, ouvir, comer é Deus. Por isso que às vezes a palavra é tão indigesta. Porque não é isso que a gente quer comer. A gente estava em busca de outro pão. Não o pão da vida. Porque o pão da vida nos confronta. O pão da vida nos faz olhar para nós mesmos e ver quão falhos somos. Quão pecadores somos. Quão infantis nós somos. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha quantas vezes Jesus fala isso. Comam de mim, porque aquele que come de mim foi enviado pelo Pai, e eu os ressuscitarei. Mas eles não estavam preocupados com a vida eterna. Eles não estavam preocupados com Jesus, com o pão. Eles estavam preocupados com o que eles sabiam, com o que eles entendiam da Torá, com o que Moisés havia ensinado. Mas eles não pararam para ouvir quem? O Filho. Ouça o Filho. Ouça o pão. Ouça o pão vivo que desceu dos céus. Mas não tem como a gente ouvir se a gente não comer dele. Não tem como a gente ouvir se a gente não beber dele. Não tem. Não é de domingo a domingo, queridos. Não é de domingo a domingo. Não é de domingo a domingo. Quantas vezes, no mínimo, a gente precisa comer durante o dia? Que os médicos indicam. Quantas vezes a gente para comer de Jesus no dia? Se a gente sente fome de comida, logo a gente fica desesperado. Logo a nossa barriga começa a roncar. E a gente procura alguma coisa para comer. Mas a gente está raquítico no espírito, porque a gente não come e não bebe do Senhor.
A gente pula de galho em galho porque a gente não come e não bebe do Senhor. A gente hoje está bem, amanhã não está, porque a gente não come e não bebe do Senhor. Quem dera, né, Larissa, se a gente fosse quente ou frio. A gente é morno. Cada hora está de um jeito. Se Jesus não me dá o que eu preciso, bye bye, Jesus. Se Jesus não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, não. Porque nós somos mimados. Nós somos filhos mimados. Mas a gente quer dar de comer. Como que eu vou dar de comer se eu não me alimento? Como que as pessoas vão ver Cristo na gente se a gente não come dele? Se a gente não bebe dele? Se a gente não vive com ele? Como que as pessoas vão reconhecer? Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. E Jesus disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus estava no templo ensinando. Assim. E os judeus o rejeitaram. Quem somos nós na fila do pão, né? E aí continua. Sabe o que aconteceu depois disso? No 60 fala assim: muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Quem falou isso para Jesus? Os discípulos. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Sabe quando vai ter vida? Do Espírito da vida. Enquanto for a nossa natureza fazendo, o que a gente pode fazer, Jesus? Diga que a gente faz. Não se trata de fazer. Se trata de comer dele. Se trata de aprender dele. A natureza humana não realiza coisa alguma. Quantas vezes a gente faz sem Deus, como o Ale estava falando? Que Deus falou para ele: você fez muitas coisas, mas eu não estava com você. Quantas coisas eu já fiz sem Jesus? Você já parou para pensar quantas coisas você já fez que Jesus não estava lá? As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas algum de vocês não crê em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio, desde o começo, Jesus já sabia
quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Jesus estava ensinando para todo esse povo. Jesus estava ensinando para a multidão. Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus estava ensinando os judeus. E ele sabia exatamente o que estava passando no coração de cada um deles. Assim como ele sabe o que está passando exatamente no coração de cada um de nós. O que está passando no seu coração? O que está passando no meu coração? O que eu tenho pensado? Eu tenho me alimentado do quê? Eu tenho comido o quê? Por isso o mundo não nos reconhece. E não é só porque o mundo é mau, mas é porque a gente parou de comer dele. A gente parou de buscar ele. Não pelas coisas que ele pode nos dar, mas porque ele é. Ele é Deus. E a gente vem bravo com Deus. A gente se apresenta de qualquer jeito para Ele. Mas Deus sabe o que passa no nosso coração. Eu não sei o que passa no seu coração. Você também não sabe o que passa no meu. Mas Ele sabe. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai o dê a mim. Você sabia que você só veio até o Senhor porque o seu Pai te trouxe até Ele? Não foi você que escolheu Ele. Foi o Pai. Antes mesmo da gente nascer, Ele já sabia quem nós éramos. Ele já nos conhecia no ventre da nossa mãe, antes do ventre da nossa mãe. Foi o Pai que te deu a Jesus. Foi o Pai que revelou Jesus. Mas nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Antes da gente se afastar, aliás, antes da gente abandonar Jesus, a gente se afasta. Quão perto nós estamos de Jesus? Porque depois do afastamento, queridos, vem o abandono. A gente abandona Ele. Os discípulos abandonam Ele. Se afastam e abandonam. Então, se você está longe, meu irmão, se você está afastado, corre para perto dele. Corre para perto dele. Porque viver sem ele é impossível. E aí Jesus diz para os discípulos que ficaram: vocês também vão embora?
E Jesus pergunta para mim e para você: vocês também vão embora? Aí Simão Pedro responde: ah, Senhor, para quem iremos? Para quem? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Eu vou te perguntar, para quem que você vai, meu irmão? Para quem? Não existe nenhum lugar, não existe nenhuma pessoa que tenha a palavra de vida eterna. Não há um outro caminho, não há um outro Senhor, não há um outro Salvador. Então, para quem que você vai, meu irmão? Corra para Ele, se alimente dEle, coma dEle, beba dEle. Sabe por quê? Porque, como Pedro disse, nós também devemos dizer que nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Para de procurar pelo pão que só sacia sua fome hoje. Para de procurar pelo pão que embolora dentro do armário. Para de vir aqui procurar o pão do seu emprego, o pão do seu ministério. Coma dele, se alimente dele, desfrute da presença dele. Para de vir aqui só para receber. Para de sentar nessa cadeira só para receber. Deem vocês de comer. Mas como que a gente vai dar de comer? Se a gente não come, se a gente não bebe, se a gente não busca, se a gente não chora, se a gente não lê. Como? Não. É mais confortável sentar. É mais confortável, Senhor, te ouvir falar. É mais confortável, Senhor, ser alimentado. Eu dar de comer? Não. Deixa que a pastora Ari dá de comer. Eu dar de comer? Não. Deixa a liderança dar de comer. Levanta, meu irmão. Levanta. Prepare você uma palavra. Faça você um louvor. Cante sozinho no seu quarto. Entregue algo ao Senhor que te custe. Que custa, que doa. Que você não queira fazer. Experimente fazer por amor a Ele. Experimenta, meu irmão. Ele vai se revelar de uma forma e você vai ficar tão saciado, tão cheio dele, que você vai falar: Senhor, eu quero mais. E aí, quando alguém chegar perto de você com alguma necessidade, você vai saber o que dá para ele de comer. Porque você vai estar cheio, não para se fartar, mas para multiplicar, mas para transbordar.
transbordar. Transbordar a ponto de encostar no meu irmão, de encostar no meu familiar, de encostar nos meus colegas. Transborde, meu irmão. Transborde. E não se trata de coisas. Talvez você nunca vai pegar um microfone para pregar um sermão aqui. Mas você vai pregar muito mais do que eu que pego esse microfone. Não se trata de aparência. Porque aparência os judeus tinham. Não se trata de parecer. Se trata de ser. Se trata de comer. Está com fome? Do que você está com fome? Você está em busca de que pão? O pão da vida ou o pão que sacia a sua fome momentânea? Você pode se colocar de pé? Sabe, aqui tem alguns tipos de pessoas nesse sermão. Aqueles que buscam o pão que Jesus pode dar. Aqueles que buscam o pão da vida. Aqueles que murmuram acerca de Jesus. Ah, Jesus, é muito difícil aceitar isso. Aqueles que parecem ser igreja, mas não são. Tem roupa de crente, mas não é. Porque não discernem as coisas espirituais no espírito. Mas também tem aqueles que sabem que não tem para quem ir. Não tem para quem correr. Pode ter aqueles também que se arrependeram, que estão arrependidos. Senhor, me perdoa, porque eu venho aqui só porque eu preciso. Quando eu estou passando por algum apuro, nossa, eu não perco um culto. Mas quando está tudo bem comigo, eu desapareço. Perdão, Senhor, porque eu rejeito muitas vezes a sua palavra. Perdão, Senhor, porque eu só quero os seus sinais. O tempo todo, Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um pão. Senhor, o que eu posso fazer? Não se trata de fazer. Se trata de ser e de comer do pão da vida. Quem é você? Que pão você está buscando hoje? O que você tem buscado? Será que você também está dando de comer? Você está dando pão? E que pão que você está dando? É o pão da vida? Ou é só o pão que sacia a fome? Momentânea. Que dá prazer momentâneo. Que pão? A gente sempre está esperando mais um sinal, mais uma bênção, mais uma manifestação, mais um sermão, mais uma conferência, mais um show, enquanto a gente só precisa buscar Ele. Cristo é o suficiente, querido, para saciar a minha e a sua fome. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar?
Deus Pai, eu quero te pedir perdão. Porque quantas vezes, Senhor, eu procurei outras coisas que não foram o Senhor. Perdão, Senhor, porque eu procuro tantas coisas em vão, o que eu só encontro em você. Não se trata de pessoas, não se trata de local, se trata de você. Perdão, Senhor, porque quantas vezes eu rejeito a sua palavra. Quantas vezes, Senhor, eu recuso estar com o Senhor. Porque tem outras coisas, porque tenho outras preocupações, porque tenho fome de outras coisas, enquanto eu só preciso de você. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque eu sou tão hipócrita, eu sou tão medíocre. Eu procuro e não encontro, porque o que eu procuro não é você. O que eu procuro é uma bênção. O que eu procuro é uma palavra que afague a minha alma. O que eu procuro é um sinal que corrobore o que eu estou pensando. Ah, Senhor. Perdão, Senhor. Porque a gente se esquece de tudo que o Senhor já fez tão facilmente. Porque a gente se move de sinal a sinal, de cura em cura, de bênção em bênção. Perdão, Senhor. Perdão, porque a gente terceiriza para Moisés o que nós precisamos fazer. A gente terceiriza aquilo que nós precisamos ser. A gente só precisa comer de você. A gente só precisa conhecer você. Porque aí as coisas, você tão cheia de amor, vão ser tão prazerosas. Mas a gente cresce, a gente se acha autossuficiente, a gente se acha bom demais e aponta o dedo para você. Ah, não, Jesus, é duro demais essa palavra. Ora, vocês querem ir? O Senhor não nos prende, irmão. Querem ir? Não, Senhor. Nós não queremos ir. Nós queremos permanecer com você, ficar com você, conhecer você, comer de você, beber de você, viver você, ouvir você, cantar sobre você, dançar com você, falar sobre você, dormir com você, viver com você, sonhar os seus sonhos, amar o que você ama. É tão difícil, Senhor.
Senhor, mas nos ajuda, Senhor. Eu não quero ser hipócrita e dizer eu consigo, eu posso, porque sozinha eu não posso, Senhor. Sozinha eu não consigo, Senhor. Sozinha eu não consigo, Senhor. Mas se eu for com você, se você estiver lá, se você estiver, Senhor, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas nós podemos, Senhor, se o Senhor estiver. Se o Senhor estiver aqui, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos ensinar. Senhor, nos ensina, Senhor, a ser obedientes como você é, a ponto de morrer pelos pecados que o Senhor não cometeu. Senhor, nos ensina a morrer. Senhor, nos ensina, porque é tão difícil, Senhor, o Senhor sabe que é. Quantas vezes, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim, Senhor, é muito difícil. Senhor, mas nos ensina a ser como Jesus. E falar que todavia, Senhor, seja feita a sua vontade. A sua vontade. Nos ensina, Senhor, a sermos mansos como Jesus é. Que foi mudo, calado, não se defendeu. Senhor, dá-nos de comer, dá-nos de beber, alimenta, Senhor, a nossa alma, nos enche do seu Espírito, para que a gente possa alimentar os pequeninos que vão chegar, para que a gente esteja com cestos cheios de pães da presença do Senhor, cheios de vinho da alegria do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, para que em meio a esse caos que nós vivemos, essa bagunça que nós vivemos nesse mundo, Cristo seja manifesto em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração. Vê, Senhor, se há caminhos maus. Nos guia, Senhor, nos guia pelo caminho que é Jesus, o caminho eterno. Porque nós sabemos, Senhor, que foi o Senhor que revelou Cristo. Foi o Senhor que nos trouxe a Cristo. Foi o seu Espírito que mostrou o nosso Senhor Jesus. E de maneira nenhuma nós seremos lançados fora, mas nós ressuscitaremos no grande dia do Senhor. E ali já não haverá mais fome, já não haverá mais choro, já não haverá mais dor, porque todas as coisas já se passaram. Senhor, não nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou. Nos faz ter um coração como o coração de Davi, Senhor, que não foi um homem perfeito, mas foi um homem pronto a se arrepender, foi um homem pronto a pedir perdão. Nos ensina, Senhor, a saber tratar a sua presença com honra, com dignidade.
Quando a gente estiver aqui, Senhor, que seja com honra ao seu nome. Que a gente pare, Senhor, de vir buscar o pão que o Senhor pode nos dar, mas vim te buscar, comer de ti, beber de ti. Chega, meu irmão. Chega, minha irmã. Chega de vir para o culto porque você está precisando de alguma coisa. Chega de vir para o culto comer a refeição que você acha que vai te sustentar a semana toda. Não vai te sustentar a semana toda. Não vai. Chega de vir aqui com as mãos vazias. Apresente suas mãos ao Senhor. Apresente seu coração ao Senhor. Apresente a sua voz ao Senhor. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Chega desse espírito consumista que tem nos corroendo, que vem nos corroendo dia após dia. Esse espírito de consumir. Entregue também, meu irmão. Dê de comer também. Dê de beber também. Mostre para o Senhor a sua adoração, a sua devoção. Venha adorar também. Venha semear também. Tem uma mesa posta, meu irmão. Tem uma mesa posta. Tem uma mesa posta, meu irmão. Vem comer. Coma dele. Beba dele. Viva por ele. Respire por ele. A esperança que não falha. Alinha, Senhor, o nosso coração ao que o Senhor espera de nós, Pai.